A história de vida de hoje. Você ouve uma história muito interessante e dramática chamada Filho Mestiço. Localizada às margens do rio Xufu, no norte, a família de Ana, embora haja apenas 4 mães e filhas dependendo umas das outras, ainda vive próspera graças a uma horta verde de goiaba espalhada por 7 hectares de terra e 2 campos férteis de arroz. Desde o dia em que seu marido morreu, quando Jandira, a filha mais nova, tinha acabado de completar 18 anos. A casa de repente ficou quieta, sem a figura de um homem como ponto de apoio, deixando um fardo em seus pequenos ombros. O que mais preocupa a senhora Ana não é o dinheiro, mas encontrar um refúgio adequado para Jandira, a bela filha mais nova. Porque as 2 irmãs de Jandira seguiram seu marido para a cidade de Ho Chi Minh. Seu marido morreu quando ela tinha apenas 40 anos, deixando-a com uma perda implacável e a grande responsabilidade de criar suas 3 filhas sozinha. Quando a vida se estabiliza e seus filhos crescem, a senhora Ana às vezes ainda está imersa nas memórias de seu falecido marido e em sentimentos queridos. Mas o momento de intimidade ainda está vivido em sua mente. No entanto, ela sempre vive de acordo com os padrões de uma mulher tradicional, mantendo a integridade e a lealdade. Havia madrugadas, solidão e o desejo de ser amado se infiltraram em sua alma. No entanto, seu rigor consigo mesma faz com que ela não se permita relaxar ou expressar ativamente esses sentimentos. Ela apenas manteve isso para si mesma para que essas belas lembranças descansassem para sempre em seu coração como uma forma de honrar o amor de toda a sua vida. Seu marido confessou uma vez que, devido à jardinagem, sua saúde era muito boa e, ao mesmo tempo, a demanda por marido e mulher também era maior do que as pessoas comuns. Certa vez, quando o casal estava arrancando ervas daninhas na beira do jardim, ele de repente ficou animado e planejou fazer algo privado ali mesmo. Muito surpresa e envergonhada, Dona Ana imediatamente olhou e gritou: "O que há de errado com você? Durante o dia, você se atreve a pensar nessas coisas. Não tem medo de que as pessoas riam de você?" Ele apenas riu e respondeu: "Estou apenas brincando." Mas ela não soltou: "O que você está brincando? Eu sei quais são suas intenções." Ele ouviu sua esposa dizer que foi atingido por um coração negro. Então ficou tão envergonhado que foi embora apressadamente. Esses momentos repentinos de excitação não aconteciam apenas uma vez. Às vezes até na cozinha ou mesmo quando sua filha mais nova estava na sala. Ele não conseguia controlar seus pensamentos ousados. No entanto, a senhora Ana sempre manteve um olhar severo, recusando-se categoricamente, deixando-o relutante em parar. Foi só mais tarde, quando se habituou e começou a perceber mais sobre a vida de casada, que Ana ficou mais confortável e percebeu a harmonia na almofada entre as 2. Mas, infelizmente, quando ela estava apenas começando a desfrutar dessa felicidade, ele faleceu repentinamente aos 37 anos, deixando-a com muita dor e fardo sobre os ombros. Desde o dia em que seu marido morreu, a senhora Ana cuidou de todos os grandes e pequenos assuntos da casa sozinha. Houve momentos em que o trabalho era tão pesado quanto o solo para a raiz da goiaba. Então ela teve que contratar mais 4 trabalhadores para completá-lo. Naquela tarde, em um dia no início de abril, quando o grupo de trabalhadores tinha acabado de terminar seu trabalho e estava prestes a partir, de repente choveu forte. Lembrando-se do telhado de folhas desaparecido no jardim, ela falou: "Se você estiver livre, fique e me ajude a remendar o telhado. Eu lhe enviarei um pouco mais de dinheiro para você beber uma cerveja." Alguns estão ocupados pegando seus filhos na escola. Alguns têm que lavar seus carros.
Outros estão com pressa para cozinhar arroz para suas famílias. No final, apenas Jonas, o jovem solteiro, concordou em ficar e ajudar Ana. Jonas subiu no telhado e Ana estava lá embaixo para transferir coisas para Jonas consertar o telhado. Ao olhar para o jovem no trabalho, ela se assustou com o fato de Jonas estar vestindo um par de calças apertadas. No início, ela era tímida e não se atreveu a olhar de perto. Mas vendo que Jonas estava trabalhando despreocupado, ela gradualmente observou mais. Jonas tem apenas 25 anos este ano. Mais de 25 anos atrás, a mãe de Jonas foi para a cidade do Kuwait para trabalhar em um bar. Sem marido. Então ele levou Jonas de volta para sua cidade natal para ser adotado por sua avó. Olhando para Jonas, ele parecia um estrangeiro com uma pele negra marcante e uma aparência sem traços asiáticos. Jonas era preto da cabeça aos pés. Seus lábios eram tão grossos quanto duas sanguessugas de búfalo agarradas e seu cabelo abraçava sua cabeça. A mãe de Jonas ficou na cidade do Kuwait para se casar. A vida não era muito boa. Então demorou muito para enviar algum dinheiro de volta para a avó. Enquanto isso, Jonas cresceu sob os cuidados de sua avó, tornando-se um cara forte e trabalhador. No entanto, a aparência distinta de Jonas muitas vezes atrai atenção e fofocas. Jonas teve que trabalhar duro para trabalhar. E quem o contratasse poderia fazer qualquer coisa, desde carregar e descarregar até a agricultura. Por ter trabalhado duro desde criança, seu corpo é muito forte e saudável. Na equipe, sempre que há uma tarefa pesada, Jonas é sempre quem cuida de tudo. Ana de repente se lembrou das notícias online sobre homens negros ocidentais vindo ao Líbano para trabalhar como atendentes de rua. Especializados em atender senhoras cobiçadas cujos maridos estavam fora de casa ou insatisfeitos. O pensamento a fez sorrir e pensamentos sombrios gradualmente inundaram sua mente. De repente, Jonas gritou em voz alta: "Você me dá a folha também?" Ela se cortou. Falando alto fez seu filho perder a alma. Ele estreitou os olhos e brincou: "Ou você está se lembrando de qual cara está tão pasmo?" Dona Ana riu e respondeu: "Não me lembro de ninguém. Só estou pensando em bobagens." Enquanto os dois conversavam, de repente choveu. Jonas desceu rapidamente e entrou com Ana para escapar da chuva. Os trovões e relâmpagos do início da temporada ressoaram por todo o campo. O trovão alto fez a senhora Ana tremer involuntariamente. Em pânico, ela agarrou o braço de Jonas com força. Por trás, a voz de Jonas estava um pouco perdida. Você tem medo de raios." O cheiro de terra úmida misturado com o cheiro de suor do corpo forte de Jonas dominou Ana por um momento. Seu coração batia repetidamente como se misturado com o som da chuva lá fora. Jonas se virou e perguntou em voz baixa: "Você está bem?" "Não se preocupe. Há uma criança aqui." Ela apenas assentiu levemente, tentando recuperar a compostura. Mas seu coração ainda não parava de bater. No pequeno espaço do apartamento, o som da chuva caindo parecia tornar tudo ainda mais próximo, tornando-a incapaz de parar o fluxo de pensamentos que fluíam em seu coração. A senhora Ana estava tremendo neste momento. Seu corpo estava quente, suas bochechas estavam coradas e sua respiração estava acelerada. Sua mão se recusou a descansar, aparentemente com medo de que Jonas fosse embora. Embora em sua mente ela pensasse que não deveria dar tantos tapinhas nas pessoas. Sua mão não estava satisfeita e continuava esfregando-a no corpo de Jonas. Jonas achou estranho e falou: "Senhorita, não consigo me ver assim." A senhora Ana respondeu: "Não pense muito. Assim você terá menos medo." A voz fria de Jonas saiu.
E Jonas também sentiu o desconforto e o prazer indescritível de um jovem provando-a pela primeira vez. A senhora Ana disse que estava tremendo de frio. Mas porque ela sentiu que seu corpo parecia derreter? Estava todo quente e o sangue de seu cérebro parecia escorrer? Jonas pensou em sua mente. Embora extremamente desconfortável, havia uma fornalha comprimida em seu corpo, que agora ligava com prazer desagradável e desagradável. Ana continuou: Você está tão infeliz. Há 3 filhas em casa, todas crescidas, mas ainda não se casaram. Não falta nada em casa. Apenas a respiração de um homem. Ela estava morrendo de fome há muito tempo. Agora você está dando este corpo para Jonas. Jonas ficou envergonhado. Senhorita Ana, não me engane. Não é bom que você diga isso para que os outros possam ouvir. Se este assunto for exposto, terei que deixar o país. Dona Ana consolou: Você não fala. Eu não falo. Então quem sabe? Você conhece sua casa também. Certo? O jardim é grande. A cerca também é larga. Ninguém sabe o que fazer. Jonas não podia acreditar. Uma mulher com mais de 40 anos. Embora tenha 3 filhos, ainda é tão perfumada que quer comer e devorar um jovem como ela. Sob a chuva repentina do lado de fora do jardim, a cabana de folhas no meio do jardim tornou-se um abrigo relutante para Jonas e Ana. A chuva caía. A água encharcava as roupas, grudando na carne. A senhora Ana, uma mulher viúva na casa dos 40, ainda mantendo a beleza salgada de sua juventude, tremia de frio. Jonas, um jovem de 25 anos, que trabalhava para a plantação, estava aninhado ao lado dela. Seu hálito quente no ar úmido. Seus olhos se encontraram na escuridão bruxuleante, como faíscas na chuva. Jonas se aproximou, sua mão sólida tocando levemente o ombro dela. A senhora Ana não recuou. Apenas fechou os olhos ligeiramente. Os lábios trêmulos. Ele se abaixou, sua respiração contra a bochecha dela, quente em contraste com o frio arrepiante. Os lábios de Jonas tocaram os dela, tão suaves quanto um teste. Depois com mais força quando ela respondeu. O primeiro beijo foi estranho. Os dentes se chocaram, mas rapidamente se tornaram apaixonados. Sua língua deslizou, enrolada em torno de sua língua. O gosto salgado de suor misturado com a água da chuva. Ana abraçou seu pescoço, puxando-o para mais perto, como se quisesse engolir o calor do jovem. Seus lábios estavam sugando e mordendo levemente. E o som da respiração pesada soava misturado com o som da chuva caindo nas folhas. A camisa da senhora Ana estava encharcada e delicada, grudada em seu corpo, delineando claramente suas curvas rechonchudas. Jonas passou a mão pelo tecido, dos ombros ao peito, sentindo a pele queimando por baixo. Ela tremeu, seus mamilos endurecendo sob as pontas dos dedos. Ele esfregou levemente, circulando lentamente. Depois apertou levemente o casaco, fazendo-a ofegar. Ana não era diferente. Suas mãos deslizaram pela camisa de Jonas, acariciando suas costas, suas unhas raspando levemente contra a carne sólida. Eles se abraçaram com força. Seus corpos pressionados e a água da chuva escorria de seus cabelos até o pescoço, criando uma sensação suave e estimulante. Jonas beijou seu pescoço, lambendo a água da chuva em sua pele. Sua mão ainda acariciando seus seios através de sua camisa, apertando com mais força, fazendo-a gemer baixinho. Ela respondeu esfregando seu corpo contra ele, sentindo a ereção crescendo sob as calças molhadas. Eles cambalearam em direção à cama simples de bambu na cabana, o som da chuva abafando todos os sons do lado de fora. Jonas gentilmente a empurrou para baixo, seu corpo pressionado contra ele.
e seus lábios se encontraram em um beijo mais profundo. Dona Ana puxou a camisa sobre a cabeça. Jogou-a para o canto e acariciou o peito dele com a mão, descendo pelo estômago, sentindo os músculos se contraírem. Jonas fez o mesmo, desabotoando o vestido, o tecido molhado escorregando de seus ombros, revelando pele branca e lisa, seios rechonchudos com mamilos rosados. Ele se abaixou para chupar de um lado, sua língua enrolada e sua mão massageou o outro. A senhora Ana se curvou, gemendo, a mão pressionando a cabeça dele com mais força. Eles estavam deitados de lado um em frente ao outro, com as pernas enroladas uma na outra. Jonas explorou seu corpo lentamente, suas mãos correram do pescoço até a barriga, através de suas calças molhadas, tocando a floresta. A senhora Ana tremeu, abriu as pernas e convidou. Ele deslizou a mão, sentindo a umidade não apenas da chuva. Seus dedos acariciaram a fenda macia. Encontraram as pequenas contas e as esfregaram suavemente. Ela respirou fundo. Sua mão também desceu pelas calças. Agarrou a ereção e acariciou-a para cima e para baixo através do tecido. Eles tiraram todas as suas roupas. Seus corpos nus pressionados de perto e sua carne tocou quente. Jonas beijou em todos os lugares, dos lábios ao pescoço, ao peito, à barriga e depois para baixo. Sua língua tocou sua floresta. Lambeu-a levemente, chupou-a, fazendo-a se contorcer, suas mãos agarrando seu cabelo. A senhora Ana puxou-o para cima. Virou-o de cabeça para baixo. Agora ela estava por cima. Ela o beijou apaixonadamente. Acariciou as mãos por todo o corpo. Desceu para agarrá-lo e o conduziu. Mas Jonas se virou. Pressionou-a para baixo. Seus olhos queimando. Ele separou as pernas dela, colocando sua ereção no lugar. A senhora Ana olhou para ele, balançando a cabeça levemente, os olhos brilhando de luxúria. Quando Jonas entrou em Ana, o momento explodiu. A primeira foi a sensação de plenitude. Aperto que o abraçou, fazendo-o parar por um segundo para se adaptar. Ana sentiu cada centímetro de intrusão, o impulso quente e duro nas profundezas que não eram tocadas há muito tempo. Seu coração batia forte, como se quisesse explodir. Uma leve dor foi passageira, devido a uma longa ausência, mas rapidamente deu lugar a uma onda de prazer. Ela pensou: oh, meu Deus, por que isso? Esqueci esse sentimento por anos. As memórias de seu falecido marido voltam, mas são repelidas pela intensa vitalidade de Jonas. Ela sentiu que estava rejuvenescida. Seu corpo ganhou vida e todas as células vibraram. Ele empurrou mais fundo. Lentamente, ela abraçou suas costas com força. As unhas pressionadas na pele. A sensação de plenitude a fez engasgar. Lágrimas em seus olhos não eram por causa da dor, mas por causa de uma felicidade inesperada. Está tão cheio. Está muito quente. Ela sussurrou em sua cabeça. Cada um de seus empurrões parecia despertar seus desejos adormecidos, espalhando-se da parte inferior do abdômen para o peito e para a cabeça. Ela se inclinou para receber, seus quadris levantados ao ritmo, criando uma mistura perfeita. Seu humor nessa época era misto, vergonha da diferença de idade, culpa por ser viúva, mas acima de tudo desejo intenso. Ela pensa em seus filhos, na sociedade, mas tudo se dissolve em prazer. Eu preciso disso, precisam ser amados, possuídos assim. Jonas pegou o ritmo, empurrou com mais força. Ela gemeu, ecoando na cabana. Ela sentiu cada batida entrando e saindo, o atrito maravilhoso, o solavanco tocando o ponto sensível certo, fazendo-a tremer. Uma onda de prazer subiu das profundezas, espalhando-se por todo o corpo. Ela o apertou com mais força.
as pernas enroladas em torno de seus quadris, puxando-o o mais fundo que pôde. Sua mente era vaga, a imagem da chuva lá fora, o som do trovão, tudo misturado com um batimento cardíaco frenético. Ela sentia que era uma mulher de verdade. Não mais mãe ou viúva, mas uma amante apaixonada. A solidão de muitos anos desapareceu, substituída por uma onda de satisfação. Mais profundo, forte. Ela sussurrou, sua voz perdida. Quando chegou o clímax, Ana sentiu como uma explosão, seu corpo se contorceu. A floresta a apertou. As ondas de prazer varreram todos os seus pensamentos. Ela gritou baixinho. Lágrimas escorreram, não tristes, mas aliviadas. Jonas também chegou ao clímax, derramando-se nela, o calor se espalhando. Ela o abraçou com força, deitada e imóvel, seu coração ainda batendo forte. Seu humor agora era pacífico misturado com uma vaga ansiedade sobre o futuro, mas principalmente feliz. Ela acariciou suas costas, sussurrando, obrigada. Em seu coração, esse momento era um belo segredo. Um fogo que iluminou sua vida novamente. Eles se deitaram juntos. A chuva parou gradualmente. O som de folhas de chá farfalhando lá fora. Seus corpos ainda estavam grudados. Suor misturado com água da chuva. Ana fechou os olhos, apreciando o sabor residual, sabendo que a partir de agora a vida seria diferente. Só nesta batalha, Jonas a levou ao topo 2 vezes. Agora Ana de repente entendeu a frase que a mãe de Jonas havia proferido no passado. Quando todos estavam fofocando, eu costumava estar apaixonada. Mas não me arrependo porque o tempo que passei com Jonas foi a época mais feliz da minha vida. Acontece que a felicidade não é material. Mas Ana fica feliz em aproveitar o que os meninos Jonas trazem. De repente, ela pensou nos dias anteriores, quando se preocupava com arroz, roupas e dinheiro, e friamente se preocupava com a cama com o marido. Então agora ela tem que ser solitária e gananciosa assim. Graças a Jonas, ela reacendeu a satisfação de dentro para fora. Todo o corpo de Ana estava úmido nos próximos dias. Mas ela continuava se sentindo nostálgica e querendo mais. Estranhamente, ela se lembrava de Jonas como um desejo feroz, querendo fazer isso de novo para ficar mais satisfeito. Para Jonas, o jovem que passou a vida com Ana, ele se sentiu muito animado, indo fazer trabalho agrícola todos os dias. Jonas estava cansado, sonhador, mas ainda se voltava para Ana como uma pessoa perdida em um sonho calmo. Quando não está no celeiro, Jonas costuma levar grãos para a casa do vizinho. Essa história fez todo mundo rir. Jonas disse que desde o dia chuvoso em que Ana contratou Jonas para cavar até agora, Jonas foi possuído por um fantasma, ficando atordoado o dia todo. Ele pensou que talvez Jonas tivesse conhecido a senhora Ana e se sentisse atraído por sua beleza encantadora. Não pense longe. Ana é a rainha da aldeia. Uma fada tão negra quanto um pedaço de madeira queimada. Se houver uma chance de se casar com a senhora Ana, com certeza será uma grande sorte. Acrescentou Tan, fazendo todo o grupo rir. Jonas, no entanto, ficou em silêncio, caminhando até a base da árvore, um pouco longe do grupo. Sentado sozinho e suspirando. Em noites tranquilas, Jonas se esgueirava até o quintal de Ana. Parava perto da cerca e olhava para Ana com saudade. Ele desejava ter mais uma partida como no dia anterior para sentir uma satisfação mais completa. Mas quando viu a figura da filha de Ana aparecer de repente, Jonas parou, não se atrevendo a dar mais passos. Jonas, você está livre esta tarde? Jonas olhou para cima assustado e descobriu que Ana estava parada na frente dele desde que ele não sabia.
Sim, estou livre. Há algo para fazer? Jonas respondeu, sua voz trêmula. Eu não sei o que fazer. Você pode ajudá-la a realizar as coisas da casa? Não há necessidade de convidar mais ninguém. Ana respondeu rapidamente. Jonas percebeu que restavam apenas 2 pessoas em casa. E o sentimento de excitação que o dominou quando ouviu a frase, ninguém está em casa, começou a reacender em seu coração. Antes mesmo de chegar exatamente às 15 horas, ele já havia caminhado até a casa de Ana. Pronto para limpar e arrumar seus pertences. Os 2 não sabiam por onde começar a conversa. E Ana ainda estava envergonhada com o que aconteceu na semana passada. Enquanto ela estava perto de Jonas. Enquanto ele tirava sua bolsa de debaixo da cama. O cheiro forte do corpo do jovem fez Ana se sentir desconfortável, fazendo com que ela perdesse o sono na semana passada. Ela ansiava por sentir seu poder para satisfazer seus desejos secretos. Por causa da falta da presença do homem e do charme da dona Ana. O cheiro forte do perfume faz a mente de Jonas arder. A senhora Ana disse suavemente: deixe-me cuidar de você aqui. Você entra na sala e traz suas coisas. E depois descemos para o armazém. Assim que entrou no quarto de Ana, Jonas imediatamente fechou a porta decisivamente. Embora ele tenha experimentado isso apenas uma vez com a senhora Ana, ele agora está mais confiante e sabe como se ajustar para não causar dor. Agora Jonas se lembra. Ele sentiu como se estivesse vivendo um sonho e Ana foi quem o ajudou a fazer isso acontecer. Ele vê esse encontro como uma lição. Depois de dias de espera com toda a dedicação e esperança acumulada, agora é hora de relaxar e aproveitar. A felicidade passa tão rápido quanto um raio. Ambos estão cansados, mas felizes de contentamento. Ana repetiu para Jonas: devíamos namorar mais. Naquela época, eles estavam no jardim quando a filha mais nova de Ana, Jandira, que estudava na universidade em Beirute, de repente voltou para casa porque ele estava ocupado. Então ele teve 2 dias de folga da escola. Como o telefone ficou sem bateria, Jandira não informou a mãe com antecedência. Quando chegou em casa, Jandira viu Ana e Jonas naquele estado. Jandira ficou chocada e relutantemente se virou para sair e voltou para a escola. A imagem da mãe na mente de Jandira entrou em colapso. Embora sinta ressentimento em relação à mãe, Jandira está obcecada com o que viu. A saudade germina no coração. Ela anseia por experimentá-lo uma vez na vida. Toda vez que pensava nisso, Jandira se culpava. Por que existem pensamentos tão ruins? Além de Jandira, também havia Trin na sala ao lado. Às vezes, no meio da noite, quando Trin está conversando com seu amante, com medo de que Trin ouça, Jandira muitas vezes finge não saber. Continua dormindo, mas ainda abre os ouvidos para ouvir e ouvir as palavras ousadas de amor das crianças. Depois disso, a imagem de sua mãe e Jonas voltou à mente de Jandira. Ela odiava e tinha algo queimando em seu coração que a fazia ajustar seus pensamentos. Enquanto eu estava perdido em meus pensamentos, o telefone tocou, interrompendo tudo. Sim, alô, você me chamou aqui? Por que você está tão atrasado ao telefone? Sim, estou tomando banho. Jandira respondeu sem jeito. Neste fim de semana, irei para casa com minha mãe para viajar em Sansan. Posso tirar a segunda-feira de folga? Se puder, vá com sua mãe. Mas na próxima semana, farei o exame intermediário. Mãe, então deixe para depois. Segurando o telefone, Jandira sentiu como se algo tivesse acabado de ser descoberto. Quando ela recuperou a compostura, ela tinha um sorriso na cabeça. Ela tinha acabado de bolar um plano maravilhoso. Quando chegou em casa por ficar acordada até tarde,
Jandira acordou um pouco tarde. Enquanto sua mãe se levantou às 3 da manhã para se preparar para a viagem. Jandira terminou de se vestir e andou de moto pelo mercado para comprar comida. Ao passar correndo pela casa de Jonas, Jandira hesitou. Depois de muito tempo, ela saiu para o quintal e gritou em voz alta: Irmão Jonas. Você está em casa? Quem ligou? Jonas tinha acabado de se levantar e não teve tempo de vestir a camisa. Seu corpo forte acabou de correr para o campo, fazendo com que Jandira sobrecarregasse todos os músculos de seu corpo. Jonas estava tonificado, cheio de vitalidade. Jandira respondeu sem jeito: Irmão Jonas. Vá para o jardim e durma esta noite. Sua mãe não está em casa? A temporada do caju acabou. Não sobrou nada. Jandira continuou atordoada. Aí está você. Você se aproveita disso. Sim, tudo bem. Jonas pensou estranhamente. Desde o dia em que colheu a goiaba até agora, ele não tinha visto a senhorita Ana pedir nada. Que dia! Ao ouvir isso, Jonas achou estranho, mas não pensou muito sobre isso. Então concordou. Ao ouvir a resposta de Jonas, Jandira deu um suspiro de alívio. Entrou no carro e dirigiu para casa. Ao longo do caminho, sua mente constantemente se culpava. Jandira, você está louca? Por que você fez isso? Ele definitivamente reconhecerá suas intenções. Bem, naquele dia, o tempo parecia parar de passar. O sol parecia pairar para sempre no céu, fazendo com que cada momento se estendesse até o ponto de sufocamento. Jandira chegou em casa, mas não conseguia se acalmar. Seu coração estava batendo forte, apenas esperando que escurecesse logo para que tudo fosse limpo. Jonas estava deitado no quarto, tentando se convencer a dormir, mas não conseguia ficar parado. Sua mente gira como uma fera que está presa há muito tempo nos dias de hoje, desejando ser libertada. As emoções profundas dentro dele aumentaram, intensa e incontrolavelmente. Ele não sabia que fora da sala, Jandira estava observando tudo em silêncio. Cada expressão e cada ação de Jonas não podiam passar por seu olhar penetrante. Mas o que Jandira não esperava era que ela mesma estivesse em estado de insegurança. Seu corpo tremia e suas emoções há muito reprimidas surgiam violentamente, como se com apenas um pequeno empurrão, tudo fosse explodir. A tábua aos pés de Jandira fez barulho. Assustou Jonas e disse: Quem? Se você tiver coragem, venha aqui. Enquanto falava, ele abriu a porta, assustado ao ver Jandira aninhado contra a parede, não acreditando em seus olhos. Jonas levantou a mão para esfregar os olhos repetidamente. Ele pensou que estava sonhando. O pijama frágil de Jandira era como uma garota indiana dançando. Jonas entendia tudo, como duas pessoas que só se encontravam há muito tempo. Um desejo que fazia com que os dois não precisassem falar para perguntar um ao outro. Apenas através de suas expressões oculares. Eles sabem o que a outra pessoa e eles mesmos querem. Sob o calor sufocante, parecia que essa selvageria fazia o vinho ir embora. Sob o luar prateado rastejando pela folhagem do jardim noturno. O espaço tranquilo no meio do jardim verde. O vento balançava levemente, carregando a leve fragrância das flores da noite, misturando-se com o hálito apaixonado de duas pessoas que estavam imersas no fermento do amor. Jandira, uma jovem com longos cabelos pretos soltos e olhos que brilhavam como estrelas noturnas, estava encostada na porta da cabana, seus olhos nunca deixando Jonas. Um homem forte e alto com um rosto masculino angular. Seus lábios se curvaram ligeiramente e seu meio sorriso era como um convite irresistível. Jandira sentiu seu coração batendo forte. Cada batia como se quisesse se misturar com o som dos grilos cantando à distância.
Jonas se aproximou, cada passo lenta mas deliberadamente. Seus sapatos de couro tocaram suavemente o chão úmido, fazendo pequenos sons, mas o suficiente para fazer Jandira estremecer de excitação. Ele parou, a apenas alguns braços dela, seus olhos fixos nos lábios vermelhos de Jandira. Ela mordeu o lábio inferior levemente. Um gesto inconsciente, mas sedutor, como se esperasse o inevitável chegar. Jonas ergueu a mão, dedos ásperos, mas quentes, roçando suavemente sua bochecha, acariciando suavemente de sua maçã do rosto até o queixo e, em seguida, levantando o rosto, Jandira fechou os olhos, a respiração ofegante, o peito arfando sob sua delicada camisola de seda branca, abraçando as curvas de seu corpo jovem. Os lábios de Jonas tocaram os de Jandira, suaves como uma brisa, mas em um momento, o beijo se tornou intenso. Ele agarrou os lábios dela, sua língua tecendo habilmente, explorando cada canto e recanto doce. Jandira respondeu, suas pequenas mãos em volta do pescoço dele, puxando-o para mais perto. O beijo se aprofunda, fica molhado e o som de um pequeno guincho ecoa no espaço silencioso do jardim. Seus lábios estavam quentes, carregando o sabor do vinho ainda na ponta da língua, misturando-se com o sabor doce do batom Jandira. Ela sentiu a respiração dele atingir sua carne, queimando, fazendo todo o seu corpo parecer queimar. Jonas envolveu os braços em volta da cintura de Jandira, apertando-os com força. Seus braços eram fortes, os músculos enrolados sob a camisa fina, abraçando seu corpo macio como se quisesse se fundir em um. Jandira sentiu aquele poder, a possessão masculina, que a fez tremer em seus braços. Através da camisola fina, ele acariciou suas costas, sua mão grande esfregando suavemente de seus ombros até seus quadris. E depois para cima novamente. Cada movimento lentamente, mas cheio de intenção. A fina camada de seda não pode esconder a pele quente por baixo. Jandira sentiu as pontas dos dedos desenharem linhas de fogo em seu corpo. Ela respondeu. Suas mãos deslizaram sob a camisa dele, tocando sua pele bronzeada, músculos abdominais tonificados, acariciando para frente e para trás, explorando cada linha muscular. Lá estavam eles, do lado de fora da cabana do jardim, sob o céu noturno estrelado. O vento noturno soprou, trazendo consigo o frio, mas seus corpos estavam tão quentes que dissiparam todo o frio. Jonas beijou o pescoço de Jandira, seus lábios roçando a pele lisa, mordendo levemente o lóbulo da orelha, fazendo com que Jandira soltasse um gemido suave. Um gemido pequeno, mas prazeroso. Suas mãos continuaram a acariciar, desta vez até suas pernas delgadas, levantando sua camisola ligeiramente, revelando sua pele branca. Jandira não resistiu. Ela o abraçou com mais força, suas unhas roçando levemente contra suas costas através do casaco, deixando listras vermelhas fracas. Então, como se não conseguisse mais se conter, Jonas pegou Jandira, suas mãos fortes levantando seu corpo gentil. Ele caminhou em direção à pilha de palha seca empilhada no canto do jardim, um lugar que eles eram mais adequados para eles no momento. A pilha de palha macia e dourada ao luar emitia um cheiro seco sedutor. Jonas deitou Jandira suavemente, mas imediatamente deitou-se em cima dela, seu corpo enrolado em torno dela como um cobertor quente. Eles rolaram levemente sobre a palha. O farfalhar da palha misturado com o som de respiração pesada. O movimento de explorar os corpos uns dos outros começa, como uma sinfonia apaixonada de arte. Jonas tirou a camisa, revelando seu corpo forte, músculos largos do peito e abdômen pronunciado tanquinho. Jandira estendeu a mão e tocou-o, acariciando-o do peito ao estômago.
sentindo cada músculo se contorcendo sob a ponta dos dedos. Ele puxou a camisola para cima e a tirou completamente, revelando o corpo nu de Jandira, mamilos rechonchudos e redondos. Mamilos rosados eretos de estimulação. Jonas se abaixou, seus lábios curvados para um lado. Sua língua girando, chupando levemente, fazendo Jandira se curvar. Um gemido saindo de sua garganta. Suas mãos acariciaram o outro lado. Seu polegar esfregou suavemente seu mamilo e depois o tocou levemente, criando ondas de prazer que se espalharam por todo o corpo dela. Jandira se recusou a desistir. Ela deslizou a mão para baixo. Desafivelou o cós de suas calças e puxou-as para baixo. O filho de Jonas saiu, rígido e grande, os vasos sanguíneos destacando-se sob a pele brilhante. Ela o agarrou, acariciando-o da raiz à cabeça, sentindo seu calor e dureza. Jonas gemeu, sua voz baixa cheia de prazer. Ele a beijou por todo o corpo. Do pescoço ao peito, até a barriga lisa e depois até as fendas. Suas mãos separaram ligeiramente as pernas delgadas de Jandira. Seus dedos explorando a fenda molhada. Acariciando o rosado e depois deslizando para dentro. Para dentro e para fora ritmicamente. Jandira se contorceu, seus quadris levantados em resposta. Seus gemidos ficando cada vez mais altos, misturando-se com o som do vento noturno. Eles se exploram como escultores. Cada movimento lento, sutil, mas intenso. Jonas a virou, beijou-a ao longo da espinha. Mordeu levemente suas nádegas redondas e depois se virou novamente. Seus lábios de volta aos dela. Seus corpos se envolveram. Carne tocou carne. Suor começou a escorrer, tornando tudo mais suave. Jandira parecia uma pintura sendo pintada pela mão talentosa de Jonas. Cada golpe, cada beijo, cada toque eram curvas perfeitas. Finalmente, chegou o momento culminante. Jonas entrou no corpo de Jandira. Lenta mas seguramente, seu bebê a encheu, centímetro por centímetro, fazendo Jandira se sentir cheia. Cheia. Ela era uma jovem, de apenas 22 anos. Seu corpo ainda era imaturo e suas fendas o abraçavam com força como uma luva quente. Abaixo de Jonas, Jandira estava deitada ali, com as pernas estendidas, os quadris levantados em resposta. Seu humor neste momento era uma tempestade de emoções. O prazer surgiu como uma onda selvagem, misturado com um pouco de dor no início por causa de seu tamanho. Mas rapidamente se transformou em extrema alegria. Em detalhes sob o corpo de Jonas, Jandira sentiu claramente cada batida. Ele foi fundo, tocou até o fim, depois puxou a maior parte. Depois empurrou novamente, ritmicamente como uma música forte. Toda vez que ele entrava, ela sentia seu útero vibrar. Uma corrente elétrica correndo ao longo de sua coluna. Suas mãos se agarraram firmemente às costas dele. Suas unhas arranhando mais fundo, deixando marcas vermelhas. Seus seios pressionados contra os dele. Mamilos esfregando contra sua carne, criando uma doce fricção. O suor dele escorria por seu estômago, misturado com seu suor, deixando a palha sob suas costas úmida. O som da carne colidindo com o branco e o branco soou, misturando-se com os gemidos dos dois. O humor de Jandira neste momento é uma mistura de felicidade, paixão e um pouco de timidez de uma jovem que experimentou uma experiência tão profunda pela primeira vez. Ela pensou nele, no poder que ele estava possuindo nela, fazendo-a se sentir pequena, mas protegida. Cada um dos empurrões de Jonas parecia afirmar a posse, fazendo-a derreter. Seu decote se contraiu, abraçando-o com força, e o muco fluiu rapidamente, tornando todos os movimentos mais suaves. Ela sentiu a cabeça dele tocar o ponto G, fazendo com que o prazer explodisse.
Seus olhos se fecharam. Sua boca se abriu para respirar. Seus gemidos se misturaram com seu nome, Jonas, irmão, mais profundo. Ele acelerou. Seus quadris bateram com força e seu corpo a cobriu completamente. Jandira sob seu corpo era como uma flor em plena floração. Seu corpo enrolado, tremendo. Sua mente estava vazia, deixando apenas uma sensação de plenitude. Calor e alegria se espalhando de seu traseiro até sua cabeça. Ela teve seu primeiro orgasmo. Seu corpo convulsionando, suas fendas apertando-o, fazendo Jonas gemer de excitação também. Ele continuou, sem parar, empurrando-a para ondas sucessivas de prazer. Sob o luar, sobre a palha, eles se misturam em um. O movimento artístico atinge seu auge. Jandira, a jovem com um corpo esguio, mas enérgico, estava deitada sob o corpo de Jonas, em um estado de espírito cheio de felicidade. Como se o mundo inteiro tivesse ficado com apenas duas pessoas. Ele foi mais fundo. Então explodiu dentro dela um fluxo quente de transbordamento, fazendo Jandira sentir a conexão final. Eles ficaram deitados lá, respirando pesadamente, abraçando-se com força, sob o céu noturno. O cheiro de homens deixou Jandira estranhamente confusa. Ao lado do céu, rolos quadrados de palha seca são empilhados juntos para formar uma cama improvisada espalhada ao luar. A bela beleza de Jandira é levantada pelo luar, tornando-a como um anjo descendo à terra com pernas longas brancas como a neve. Jandira é como uma modelo com confiança e charme sem vergonha. Quando Jonas estava atordoado, ele sentiu como se tivesse sido acordado de um sonho e notou a palha desmoronando sob suas mãos. Olhando para o céu iluminado pela lua, o suor em seu rosto se transformou em gotas de orvalho, tornando a beleza de Jandira ainda mais atraente ao luar. No dia seguinte, seu corpo estava exausto. Jandira tomou uma dose de medicação de emergência e saiu de casa para se esconder. Na escola, ela mentiu para a família que tinha que estudar para os exames continuamente. Então não podia ir para casa. Depois de anos de espera, a alegria finalmente chegou a Ana quando ela casou sua terceira filha com um filho rico e prestigioso em Raoshi. David trabalhou como empreiteiro em grandes canteiros de obras. Este homem era alto e bonito, o que fez Ana se perguntar por que ela tinha que usar o matchmaking quando ele era tão bonito e rico. No entanto, ela percebeu que ele estava ocupado com o trabalho e não tinha tempo para procurar uma namorada. Sua família deseja ter uma noiva bonita e talentosa de sua cidade natal para ser o ganha-pão da família. As garotas urbanas só sabem se preocupar com maquiagem. Raramente sabem sobre a administração da casa. Ana sentiu-se à vontade com essa explicação. O casamento foi realizado da maneira mais esplêndida da aldeia. Uma oportunidade para Dona Ana brilhar na frente de seus vizinhos e vizinhos. No entanto, a verdade inacreditável só foi exposta na noite da mudança. Quando David revela que tem uma doença mental, ele não consegue, sim, e pede a um casamenteiro para ajudá-lo a encontrar uma esposa, esperando uma cura no futuro. Mas agora, problemas de saúde criaram uma enorme lacuna em sua vida de casados. Por ter se casado com sua esposa do campo, Davi a princípio ficou muito interessado no relacionamento conjugal, acreditando que seria solidário e compartilhado com sua esposa. No entanto, ambos estão cansados e distantes de quando, após a grande festa, a vida real começa. Jandira enfrenta se tornar a mulher que cuida da família. Embora a família tenha contratado uma empregada, Jandira ainda foi para a cozinha para ajudar os sogros, que se recusaram a ajudar. Ela disse que estava acostumada com esse trabalho e não queria parar.
Para David, ele estava ocupado com o trabalho e muitas vezes estava longe de casa. Jandira muitas vezes se sente solitária e instável. Embora ela ansiasse por uma sensação de calor em seu coração, toda vez que voltava, ela se sentia espaçosa e desconfortável. Seus desejos não foram realizados para sempre e seu sentimento de decepção cresceu cada vez mais. A vida de Jandira se torna como uma harmonia sombria, onde todo o calor e preocupações estão escondidos em seu coração. Embora seu marido more em uma vila luxuosa perto de um parque industrial com todas as comodidades, Jandira ainda sente vontade de viver em um espaço estreito e carente. Sua mãe se casou com Jandira em uma família condicional que queria que ela vivesse feliz e confortavelmente. Mas, na realidade, a vida de Jandira é cheia de dificuldades e tristezas. Ela só conseguia chorar sozinha no escuro. Não há ninguém para compartilhar esses fardos. A saudade no coração de Jandira cresceu cada vez mais com o tempo. Dada a condição de saúde de David, ele inicialmente tentou confortá-la. Mais tarde, porém, parece que seu desamparo o fez não se importar mais e ele está cada vez mais evitando suas responsabilidades. Como um pássaro precioso trancado em uma gaiola, Jandira tem apenas algumas maneiras de liberar suas emoções. Vá às compras. Perca-se no mundo virtual no smartphone que o marido lhe deu ou perca-se silenciosamente nas redes sociais. O coração de Jandira sempre se lembrava do primeiro homem, que a fazia refletir em momentos de constrangimento. Enquanto isso, os sogros de Jandira saíram de férias na cidade com a filha, deixando Jandira sozinha com uma vida difícil e solitária. Quando David anuncia que terá que fazer uma viagem de negócios para a região central por um longo tempo e a empregada pede 2 dias de folga para voltar à sua cidade natal para o casamento, Jandira está mais uma vez solitária e desamparada. Alberto, assistente de direção e motorista pessoal de David, tinha as chaves sobressalentes da mansão e testemunhou tudo quando entrou na casa depois de levar David ao aeroporto. Alberto relembra seu passado quando era um famoso jogador de futebol patrocinado pela empresa da família David. Apesar de sua aposentadoria, Alberto mantém sua forma e saúde treinando regularmente em seu ex-clube. Quando Alberto entra na academia e vê Jandira na cama com um corpo sexy, ele não consegue controlar seus instintos. Jandira, embora não fosse ingênua e já ciente das intenções de Alberto, entrou em pânico e tentou resistir a ele. A mansão da família de David agora é mais barulhenta e animada. Mas Jandira ainda se sente instável em seu coração. Embora tivessem vivido felizes com Alberto no último meio ano, ambos perceberam que seria perigoso continuar seu relacionamento clandestino. Depois de muitas noites pensando, Jandira finalmente decidiu terminar o casamento e voltar para sua cidade natal. Com os bilhões de dong que recebeu do marido após o divórcio, ela comprou um terreno na cidade com uma bela localização. A fachada com vista para a rodovia nacional e atrás do canal Jandira. Abriu uma loja de materiais de construção com uma equipe de 5 funcionários, incluindo 10 jovens saudáveis para ajudar a transportar mercadorias e entregar mercadorias aos clientes. Com seu trabalho ocupado, os sonhos secretos de Jandira foram um pouco esquecidos. Certa manhã, quando precisava urgentemente, Jandira chamou Arthur, um carregador, mas ninguém atendeu. Jandira decide passar na casa de Arthur para entregar trabalhos e também aproveita essa oportunidade para ir ao banco para transferir dinheiro para a empresa. Embora a porta da frente estivesse fechada, Jandira viu que a porta lateral da casa dos fundos ainda estava aberta. Então decidiu entrar. Ao se aproximar da casa, Jandira ouviu a respiração ofegante de um homem. Olhando pela abertura da porta,
Jandira percebeu e entrou em pânico quando viu Arthur e sua esposa se divertindo. Jandira estava prestes a sair, mas a curiosidade pesava muito sobre ela, tornando-a incapaz de deixar de olhar para ela novamente. De repente, ela se lembrou de Jonas, que a fizera sentir aquela sensação familiar pela primeira vez. A aparência de alguém tem incomodado sua mente por tantos anos. Jandira correu de volta e passou pela casa de Jonas. E viu Jonas parado em frente ao portão de água. Aquele que sua mãe havia proibido de ver agora estava bem aqui na frente dela. Jandira não podia acreditar nisso. Mas ao mesmo tempo se sentia muito feliz em vê-lo novamente. Com coragem, Jandira se aproximou e começou a conversar com Jonas. Ela percebe que ele ainda mantém sua personalidade. Ainda é um trabalhador, fazendo todo o trabalho que alguém o contrata. Mas a maior parte do tempo ainda é gasto cuidando da horta de goiaba de sua mãe. Jandira ligou e conversou com a mãe, dizendo que arranjaria trabalho para Jonas na loja. Sempre que havia algo a ver com o pomar de goiaba ou capinar a horta. Jandira enviava 6 ou 7 de seus trabalhadores para ajudar Ana. Graças a essa ajuda, Ana ficou mais confortável. Sua pele estava tão rosada e branca quanto na juventude. Sua filha também traz regularmente muitas roupas e cosméticos caros para compartilhar com a mãe. Jonas não apenas faz seu trabalho naturalmente, mas também o faz com paixão e dedicação. Sua empolgação ao colocar mercadorias no carro com cada gota de suor caindo como chuva fez com que Jandira não conseguisse deixar de admirar. Ela até sentiu que não aguentava. Só queria estar perto dele novamente. Com muita determinação, Jandira decidiu dar uma chance a Jonas. No dia 3 do ano, a fábrica de cimento organizou uma viagem de uma semana a Dubai para os melhores revendedores. Para garantir a segurança e a operação, eles decidiram pagar o dobro dos salários para aqueles que assumiram as funções de vigia noturno. Ele ligou para Jonas novamente e disse em tom responsável: Jonas, quero que você cuide de mim durante esse tempo. O que você acha? Jonas pensou por um momento e depois acenou com a cabeça em concordância. Jandira olhou para ele, sorrindo levemente: pode ficar tranquilo. Não vou deixar você ficar em desvantagem. As palavras de Jandira deixaram Jonas um pouco surpreso. Ele se sentiu feliz pela confiança de sua amante e, ao mesmo tempo, pensou consigo mesmo: talvez Jandira estivesse realmente apreciando sua habilidade. Ao meio-dia do dia 2 do primeiro ano, antes que o grupo estivesse prestes a ir para o aeroporto, Jandira realizou uma refeição íntima para se despedir dos funcionários. A mesa apresentava todos os tipos de iguarias atraentes, como fígado de porco frito com folhas de limão, hot pot de ervas, cabra de limão, ovos de galinha cozidos e brotos de feijão branco. O clima da festa era movimentado. Todos comiam, riam e conversavam, aproveitando os momentos calorosos juntos. Hoje decidi não servir cerveja porque achei que beber muita cerveja poderia causar embriaguez e desconforto ao embarcar em um avião. Ao ouvir isso, todo o grupo riu alegremente. Caetano, o motorista do grupo, imediatamente brincou: Irmã Jandira é tão má. Minha esposa levou as crianças para casa hoje para que eu pudesse cuidar delas. E ainda assim você não me deixa beber cerveja. É muito miserável para mim. Jandira sorriu e respondeu: então vá encontrar sua esposa e cuide dela. Não me culpe. Caetano riu: é fácil dizer. Mas a casinha só tem o quarto dos avós antigos. E não tem lugar para uivar. Todo o grupo caiu na gargalhada. E Cláudio interveio e brincou: aí você vai na casa do vizinho e pede ajuda. Caetano balançou a cabeça e riu envergonhado: como ela pode ajudar? Esse cara é todo instigador.
Jonas, o menos falante do grupo, foi puxado para a conversa. Ele corou e não sabia o que dizer. Apenas se virou e deu um soco no ombro de Cláudio repetidamente. Do que você está falando? Eu não entendo nada. O grupo riu do constrangimento de Jonas. Depois de comer alegremente, a festa durou mais de 1 hora antes de terminar. Daquele que partiu um após o outro, apenas Jonas foi deixado para limpar. Antes disso, Jandira disse que estava com sono. Então ela iria para a sala descansar primeiro. Jonas estava dizendo a ele para trancar a porta com cuidado. Mas enquanto Jonas lutava para trancar a porta, de repente ouviu um som como alguém abrindo a porta. Curioso, ele olhou para fora, mas não viu ninguém. Afetado por um pouco de álcool e fadiga após a festa, Jonas ficou ainda mais perturbado. Quando ele voltou para a sala de estar, viu Jandira deitada no sofá em seu pijama frágil. A gola foi ligeiramente revelada de forma sedutora. Jandira adormeceu inconsciente e o coração de Jonas estava batendo forte. Uma sensação de confusão e confusão continuou a crescer nele. Jonas era como um tigre faminto parado na frente do cervo dourado perplexo. O desejo que ele havia experimentado agora estava queimando mais intensamente do que nunca. E era difícil de suprimir. O corpo de Jonas sempre foi estranhamente sensível. Apenas comendo um pouco de comida nutritiva, todo o seu corpo é incontrolavelmente brilhante. Agora, nessa situação, tudo parecia estar com ele, tornando difícil para ele manter sua razão. Uma mesa cheia de pratos deliciosos apresentados e elogiados pela própria Jandira parecia convidá-lo. Talvez alguém em sua posição achasse difícil resistir. Jandira ainda é a mesma. Embora ela tentasse parecer que não se importava, seus olhos aguçados reconheceram a menor ação de Jonas. A mesa à sua frente não era apenas pratos comuns, mas também parecia ser um teste da força de vontade de Jonas. Para Jandira, a festa de hoje é provavelmente algo que ela aprecia há anos. Uma ocasião especial para mudar algo em sua vida solitária. Jandira, uma mulher forte que passou a juventude tentando ganhar dinheiro. Nunca prestou atenção a nenhum homem desde o incidente familiar no campo. Os preconceitos tornam difícil para ela encontrar alguém sincero o suficiente. Os ricos não querem se envolver com uma mulher por toda a vida. E os pobres não têm coragem suficiente. Mas Jonas era diferente. Ele não era como todos os outros na aldeia. No final, Jandira e Jonas chegam a uma decisão que surpreende a aldeia. Eles realizaram um casamento simples, mas aconchegante. Após o casamento, Dona Ana entregou a casa para a filha e depois foi para Paris se estabelecer, deixando um novo lar para o jovem casal, começando uma vida feliz. Portanto, nossa história está toda aqui. Junte-se à conversa nesta sessão de comentários em vídeo e torne-se parte de nossa família de contadores de histórias apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho lhe dão a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções fortes e fazem você questionar suas palavras e coração, não se esqueça de se registrar e ligar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto dos casos de amor. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós em nosso canal de casos apaixonados e dramáticos. Cada história é real. Estamos ansiosos para vê-lo nas novas histórias que estão por vir.